Eu questionei aqui o Marco Tanoeiro sobre a questão do lawfare. Eu estou aqui esperando, ele está fazendo um desenvolvimento histórico do antipetismo, como ele está se desenvolvendo, né? E vai chegar um momento em que a gente vai entrar no conceito de lawfare. Passo a palavra de volta para você continuar a sua explicação. Então, quando a gente... Você estava falando dos movimentos de 2013, né? Então, naquele momento, com o peso que teve os movimentos, da população indo para a rua, né, da mídia, a imprensa em cima daquilo. Né? Uma população manipulada, né? Você entende assim ou não? Porque já me questionaram, tá, assim, nos comentários dos vídeos, já me questionaram que eu não deveria questionar o movimento da população em 2013, porque é um movimento legítimo, a população quis ir para a rua, tal e tal. Não, eu acho que uma coisa não invalida a outra. O movimento é legítimo, mas isso não invalida a manipulação do movimento. Houve uma manipulação. Sim, você manipula informações, você manipula imagens, né? O movimento pode ser legítimo. Né? Você não leva milhões de pessoas para a rua de forma impositiva. As pessoas saíram de casa porque quiseram sair. Então, nesse aspecto, foi legítimo. Mas isso não... Mas eu acho que é legal falar da questão da manipulação. Sim, acho bastante sim. Tudo que nós estamos pertinente, falando, toda a nossa narrativa até agora... Foi induzindo, né? Isso, as pessoas tiveram motivação para ir à rua. Perfeito, e a motivação foi construída ao longo desse processo. Perfeito. Você vem explicando. E de uma mídia que atuou em conjunto, né? Eu acho muito interessante que essa grande mídia, né? Ou velha mídia, ela atuou em conjunto. Praticamente todos os canais de televisões, os jornais escritos. A mídia nova é a mídia de internet, né? A grande mídia a gente chama de velha mídia. Então essa velha mídia, ela atuou toda em conjunto. Essa que está em franca decadência, né? Com vários órgãos falindo, né? E a gente tem somente ainda aí a Rede Globo, né? Como grande mentora também da divulgação desse tipo de coisa. Quando não deu certo, Roberto, com aquele movimento todo de ir para a rua, quando não deu certo, e que em 2014 a Dilma consegue a reeleição, no dia seguinte à reeleição, aí nós tivemos o início desse momento que nós chegamos hoje em definitivo. A hora que o candidato derrotado, o Aécio Neves, um playboy mimado, né, há quem diga que dependente químico, na hora que ele, pela primeira vez no processo democrático, um presidente derrotado, nunca tivemos isso, né? Nunca tivemos isso. Pela primeira vez um presidente derrotado foi à imprensa dizer o seguinte: eu não reconheço o resultado das urnas. Eu não reconheço, eu não aceito o resultado das urnas e ela não vai governar. Basta que vocês puxem a gente já tinha a internet, né? Esses arquivos estão aí. Sim, eu lembro. O Aécio, que era um turista no Senado brasileiro, um turista, naquela semana ele foi na sessão do Senado para falar isso lá. Ele era um turista, ele não aparecia no Senado. Ele foi para falar isso. E isso teve mais importância naquele momento do que a vitória da Dilma. E aí, assim, só pra gente organizar o pensamento aqui. Então, assim, teve os movimentos populares de 2013 contra o governo. Perfeito. Mesmo assim, isso não impediu a Dilma de ser reeleita, é isso? De ser reeleita. E explico para você por que não impediu. Porque o movimento, apesar dele ser visto no país inteiro, mas ele tinha força muito grande nos grandes centros, principalmente do Sul e Sudeste, que são locais que, desde a eleição do Lula em 2002, questiona como é que eu vou ser governado por esse barbudo. Eu acho interessante destacar isso para as pessoas entenderem, porque o que eu estou entendendo do que você está explicando? Tem uma escadinha de estratégias. Perfeitamente. Tentou-se uma estratégia, não deu certo. Mudou-se para outra estratégia, que aí no caso foram... na verdade a primeira estratégia foi a do mensalão, né, o balão de ensaio, não deu certo. Aí teve... o fim da era Lula, a segunda foi o fim da era Lula. A Dilma não é ninguém, nós vamos ganhar a eleição. Não deu certo, ela Não foi deu certo. eleita.
Né? Aí teve os movimentos sociais em 2013, toda aquela manipulação de mídia, né? Considerando também que tem os interesses geopolíticos internacionais entrelaçados com tudo isso, mas mesmo com esse movimento popular ainda não deu certo, a Dilma foi eleita de novo. Nessa loja geopolítica não podemos esquecer que foi nesse momento que o governo federal direcionou a riqueza do pré-sal para a educação, então isso gerou... exclusividade das bacias, isso gerou um problema fora, né, de ordem legal, né, isso gerou um problema. Né. E aí, como essa estratégia também não deu certo, agora vamos para o próximo plano. Aí começou-se a dar a pá de cal, né, no que a gente entendia por Estado Democrático de Direito, e aí que entra, né, o lawfare. Né. Agora entra o lawfare. O golpe foi uma consequência desse lawfare. O golpe é uma consequência. Porque o que na verdade é o lawfare? O lawfare é a utilização dos meios legais contra um determinado grupo, contra um determinado sistema, contra uma determinada pessoa. Então, eu uso a lei, mas eu manipulo a lei de acordo com os meus interesses contra... Porque é uma palavra que vem de warfare, que é guerra, e de law, que é lei. Então é uma palavra formada, então é um lawfare. É uma guerra produzida legalmente. Quando Aécio Neves, em 2014, disse eu não aceito essa vitória, ali ele estava dando tom. Ele estava dando tom. Era um partido como o PSDB, que sempre fez o jogo democrático, assim como o PT. Né? O PT que surgiu em 1980, o PSDB em 88. Sempre fizeram o jogo democrático. Naquele momento o PSDB rompeu com o jogo democrático. Através do seu candidato. Mas então, o PSDB sempre fez o jogo democrático, mas eu já tenho uma visão assim, sempre fez o jogo democrático, mas com um pezinho em interesses neoliberais internacionais. Mas é um jogo democrático. Mas isso sem ferir as instituições, em tese, né? Até então, sem ferir e sem pôr em risco as instituições. Acho que a primeira vez que o PSDB vem e bota em risco isso, as instituições democráticas, a democracia no geral, quando tem essa prática de o presidente, porque não é só o candidato a presidente, não é só o presidente do PSDB, é o candidato a presidente. Então a eleição acirrada, tem pouco mais de 3 milhões de votos de diferença, o que o universo brasileiro ser pouco, né? Isso. Então você sai dali dizendo, eu não reconheço, e eu não vai governar, não terá vida fácil. Que fortalece inclusive a polaridade. É isso, você diz, olha, nós não vamos aceitar, você não será a nossa presidente, apesar de ter ganhado a eleição. É isso, né? Que uma única pessoa consiga fazer esse estrago, né? Apesar que é dentro de um contexto. Ele é o representante disso, né? Mas a gente tem que analisar o seguinte, não era uma única pessoa e uma pessoa qualquer. Era o candidato do PSDB que tinha acabado de perder uma eleição por 3 milhões de votos. Então, ele tinha legitimidade perante a população. Ele não deveria ter feito aquela fala, mas ele tinha a legitimidade, ele era o candidato derrotado. Né? Então, naquele momento, o senador Aécio Neves era o nome, não a liderança, mas o nome máximo do PSDB. O partido que sempre dividiu, dentro do jogo democrático, sempre dividiu com o PT, né, as disputas, mas tudo dentro do jogo democrático. Um mais voltado à esquerda, outro mais voltado ao centro-direita, mas sempre dentro do jogo democrático. Naquele momento ele rompeu. Quando ele rompeu e ele falou o seguinte, ela não vai conseguir governar, ela não vai ter vida fácil. E as pessoas começaram, todo aquele povo que foi para a rua, comemorou mais essa fala dele do que a posse da presidente, ali, Adalberto, é que você desperta para os setores econômicos, para a sociedade, você desperta esse sentimento que a gente tem hoje. E é onde começa o lawfare, como você falou. Começa o lawfare, porque a partir daquele momento, se você fizer um histórico, até 2016, que foi o momento em que a Dilma foi retirada através de um processo de impeachment totalmente esdrúxulo, porque não existia aquele crime de responsabilidade que estava sendo colocado contra ela, né? E aquilo é a consolidação do início do lawfare, porque todo o processo foi conduzido e a todo momento o judiciário brasileiro dizia o seguinte, referendava aquilo, né? Não podemos, é o processo democrático. Quem decide é o Congresso. É o que diz a Constituição. Nada funcionava. Nada funcionava. Não existia nenhuma argumentação que pudesse ser suficiente
para que o Supremo falasse... Isso era uma coisa que me chamava muita atenção. Não existia argumentação. Não existia argumentação. E é um erro muito grande, Adalberto, sabe por quê? Porque existem processos que são do Legislativo, mas é uma das atribuições do Judiciário zelar pela legalidade do processo dos outros poderes. Tá. É o Judiciário que zela pela legalidade. Isso é importante, isso que você está falando. Então, o Judiciário tinha que ter se metido sim. Tá. Ele não pode se meter no processo. Nós vamos fazer um processo de cassação da Presidente da República, um processo de impeachment. Ok, esse é um processo legislativo. Mas qual é o elemento que você está discutindo? Isso é interessante, porque a mídia, assim, eu acompanho tanto a mídia de esquerda quanto a de direita. No meu caso, eu acompanhava muito a Globo e a Rádio Jovem Pan, que é uma mídia bastante de direita, né? Você consegue? Você consegue ver assim, como comentador político, como influenciador de opinião, eu tenho que estar por dentro de tudo, né? Eu tenho que estar por dentro de tudo. E eu percebia que, por exemplo, um dos argumentos da Jovem Pan é de que o judiciário não podia se meter em nada que era do legislativo. Imagina. Eles falavam, inclusive, da independência dos poderes, tal e tal. Então, mas a independência dos poderes não pode se sobrepor à competência dos poderes. Os poderes são independentes, mas o judiciário, somente ao judiciário cabe o controle da legalidade. Não cabe ao legislativo nem ao executivo. Para quem nos assistindo, uma coisa bem mais simples, né? Nenhuma lei aprovada pela Câmara, pelo Congresso, que não respeitar o processo legislativo, pode ter sido aprovada por unanimidade. Ela pode ser considerada ilegal, e quem tem o dever de discutir se é ou não é legal é o Poder Judiciário. E aí então, essa lei sim. Mas ela foi aprovada, mas se ela não respeitou o processo legislativo, ela pode ter sido aprovada por unanimidade. O Poder Judiciário tem todo o poder de quando provocado, né? Que foi o caso do impeachment, toda hora a própria presidência fazendo a sua defesa e questionando o processo. Mas enfim, então só para dizer o seguinte, essa harmonia e o respeito dos poderes, mas é cada um com a sua função. Quem tem a função de fiscalizar a legalidade e inclusive o processo legislativo é o Judiciário. É o Judiciário. Tá, perfeito. É o Judiciário. E a gente não pode esquecer que o processo de impeachment, ele tramita nas duas casas. Quando ele tramita na Câmara, são somente os deputados que votam. Quando ele é encaminhado para o Senado, ele é acompanhado pelo presidente do Supremo. Então, o Senado, que é o órgão final nesse processo administrativo, ele, para não cometer nenhuma ilegalidade, ele é acompanhado pelo presidente do Supremo, que na época era Ricardo Lewandowski. Então, o presidente do Supremo, dentro do Senado, permitiu que duas excrescências jurídicas fossem praticadas. A primeira é a cassação da presidente Dilma. O impeachment da presidente Dilma com a cassação do mandato. A segunda, não permitindo que essa cassação gerasse para ela uma situação de inelegibilidade. Isso é uma aberração jurídica. Somos petistas, mas é uma aberração jurídica. Uma vez cassada, uma vez com o mandato cassado, ela estava automaticamente inelegível. Você vê que as coisas não estavam seguindo Mas era demais, até mesmo para aquele momento era demais, porque eles já estavam cometendo um absurdo de tirar a presidente por um crime que ela não cometeu. Tá, e isso, para todo mundo que está assistindo ficar bem claro, isso já caracteriza o lawfare. O que caracteriza o lawfare, o início do lawfare nesse momento, foi o seguinte: a partir do momento que você faz um processo de cassação por um crime que não existiu, e o judiciário lava as mãos, o judiciário diz que não é competência dele aquilo que é competência dele, você tem o início do lawfare. Tá. Porque o judiciário deveria, não poderia, deveria ter feito a discussão disso. E não fez a discussão. Lavou as mãos. E consolidou lá na frente no Senado, consolidou essa situação, essa aberração jurídica. De eu ter uma presidente sacada do mandato, com o mandato dela cassado, e não perdeu os direitos políticos. E aí o que a gente pode pensar disso como consequência em cima do antipetismo? Tudo isso que nós estamos conversando, os agentes políticos são petistas. Tudo isso, os agentes políticos são sempre do PT. Você não vê esse processo
sendo feito em cima de agentes políticos que são do PSDB, por exemplo. Sim. E construiu sua narrativa, né? Você via as pessoas na rua falar da pedalada. Se você perguntar o que é, ninguém sabe. Assim, ninguém não, mas a maioria das pessoas não sabia, não, mas falaram que ela deu uma pedalada e por isso é motivo de cassação. E o STF reconheceu que isso é legítimo, o processo foi legítimo, enfim. Eu acho que essa retórica que foi construída, essa narrativa que foi construída durante todo o tempo, e aí você vem reforçando com os meios, com a grande mídia, não, a maioria da mídia, da imprensa, enfim, e aí você bota isso na cabeça das pessoas, né? Porque sim, tem diversas pessoas, você vai conversar e falar, não, mas a Dilma porque ela deu a pedalada. Se você perguntava o que foi a pedalada, ele não consegue discutir, não tem a clareza do que é, do que foi discutido, o que era aquilo, o que significa a pedalada fiscal, por exemplo. E me parece que até mesmo dentro de militantes de esquerda, petistas ou fora do PT, aí eu aponto, por exemplo, o PSOL, eu tenho uma simpatia pelo PSOL, mas não deixa de existir uma certa linha do PSOL que me parece ser antipetista. Então, agrupamentos de esquerda também foram assimilando esse discurso, segundo minha visão. Sim, vocês concordam? Sim. Um outro momento muito forte de consolidação do lawfare, antes da cassação da presidente Dilma, todos vão lembrar, existiu um episódio em que a presidente Dilma, naquele momento tenso, a presidente Dilma buscou fazer a nomeação do ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil. Lembro disso. Um ato que só compete a ela. A Constituição diz o seguinte, só compete ao presidente nomear os seus ministros. Eu achei aquilo muito estranho. Mais ninguém. Muito estranho. Aquele ato foi um exemplo, assim, o lawfare foi escancarado ali, exato, talvez pela primeira vez em rede nacional, quando o juiz Sérgio Moro pega uma gravação, interceptada ilegalmente, porque ele interceptou o gabinete da presidência da República. Isso não é possível fazer, de forma nenhuma. Ele interceptou a gravação e ele divulgou essa gravação, ele quebrou o sigilo dessa gravação, que já tinha sido obtido de forma irregular, ele quebrou o sigilo no horário nobre da televisão. Eu acho que esse episódio, se você... É o ápice do então, o que é uma oferta, aí se você colocar esse episódio, ele deixa bem claro o que é, né? Porque você ter ali uma gravação ilegal, né? Movida ali pelo sentimento, pela vontade política do juiz, e não perfeitamente. Você abrir isso para a maior rede de televisão, perfeitamente, né? No horário nobre, você soltar a gravação ilegal. Qual é a função, onde é que está na atribuição do juiz, algo parecido disso? Não existe. Então, assim, acho que se a gente for resumir o que esse episódio é o retrato ali, é o manual do lawfare. Eu me lembro bem dessa época, mesmo sendo leigo, eu concordo com vocês, tá? Assim, eu já tinha esse entendimento mesmo na condição de leigo, mas o que eu não consigo responder, por exemplo, tá? Eu vou até trazer alguns comentários que o pessoal da direita, enfim, os coxinhas eles trazem. Eles pegam e falam assim, mas se a Dilma fez o crime, eu não vejo problema em o juiz ter feito... na verdade, um outro crime, né? Na verdade, é isso que a pessoa está me falando. Que a pessoa argumenta assim, se a Dilma cometeu o crime da pedalada, ou seja lá o que for, qual o problema do juiz abrir as gravações? Né? Ter feito as gravações desse jeito, digamos, ilegal. Né? O problema é por ser ilegal. Sim. Assim, que país? É contraditório quem afirma isso, né, doutor? Porque assim, se nós estamos brigando para que as pessoas... que as instituições, que os governos respeitem as leis. Isso também vale para o Poder Judiciário. Então, assim, qual é o problema do juiz divulgar? O problema é que isso é legal. É ilegal. Então, o juiz não está acima da lei, mas ele não está acima da lei. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o juiz. Então, essa discussão... Principalmente o juiz, essa é a diferença. Então, assim, qual é o problema? Nossa, está me perguntando qual é o problema do juiz fazer algo ilegal? É que eu acho que a pessoa que defende isso, ela entende que o entendimento da pessoa, né? Não é o nosso, mas o entendimento da pessoa é que a Dilma cometeu um crime. Então vale tudo para condenar ela. Isso faz sentido? Mas aquilo que ela fez, que não era crime. A gravação dizia o seguinte, Lula, eu estou te mandando aí a portaria. Estou te mandando a portaria de nomeação. A atribuição dela é exclusiva. Tá.
né? A gravação dizia isso. A gravação não dizia mais nada além disso. Estou te mandando aí a portaria. Agora, naquele momento, se falava que talvez o Lula pudesse ser preso, então se ele fosse ministro e tal, é muito se. O que temos de concreto é uma presidente da República naquele momento, usando as atribuições que cabia a ela, de nomear alguém como ministro-chefe da Casa Civil. Não importa se sou eu, você, o Renato ou o Lula, não importa, era a atribuição dela. Tá? Então era isso que ela estava fazendo. Ela não estava falando assim, estou te encaminhando um carregamento de contrabando, um carregamento... Não, ela estava dizendo assim, estou te mandando aí a portaria de nomeação. Quem pode fazer a portaria? Ela, presidente da República. Então não há ilegalidade nisso. A ilegalidade foi pegar o áudio e divulgar em rede nacional. E como é que a mídia apresentou isso? Como é que a mídia usou isso? Apresentou de uma forma dizendo o seguinte, olha, a presidente Dilma está nomeando o ex-presidente Lula para ser ministro para que ele não seja preso. Tá, acho que as pessoas precisam entender isso. É isso, é isso. Eu chego em casa, foi um dia que eu estava aqui em Arujá, chego em casa, no caminho acontece isso, quando eu chego em casa está aquilo na televisão e eu confesso para você que eu demorei um tempo para conseguir compreender o que era aquilo. Coloca-se uma especulação em cima do fato concreto. Sim. Né? Naquele dia, Adalberto, invadiram a casa do ex-presidente Lula. Sim. Vasculharam a casa do ex-presidente Lula. Né? Fizeram um auê. E por quê? Esse é outro exemplo de lawfare. Você usa um dispositivo legal, que é a da condução coercitiva das pessoas, de uma forma totalmente deturpada. Né? Se eu sou intimado a comparecer na justiça e eu não vou, o juiz vai me intimar de novo para dizer o seguinte, por que você não foi? Se eu responder para o juiz, ele vai me mandar intimar de novo. Se eu não respondo e for importante, aí sim pode ser que ele mande, mas tem que existir uma negativa minha. Não existe condição coercitiva, Adalberto, e você está aqui na sua casa, ou está no seu escritório, o Renato está na Câmara, e chega a polícia e fala o seguinte, eu quero te levar. Mas para que isso? É um outro exemplo de lawfare, porque você usa um dispositivo legal de forma totalmente deturpada. É o direito penal do inimigo, né? O direito processual penal do inimigo. Isso, essa expressão do Renato está corretíssima. Você identifica quem é o seu adversário político, e aí a depender do seu adversário político, o processo penal tem um rito. Se for outro, o rito é outro. Mas você vê como isso é totalmente legal. Não existe. O rito processual penal serve para todo mundo, para o seu adversário político, seu amigo político, ele serve para todo mundo. Agora, neste caso, não. O caso do Lula é bem específico, né? Sim. Quantas pessoas foram levadas coercitivamente sem nunca ter negado a prestar esclarecimento? Sem ser intimado. Sem ser intimado. Então, assim... Ele já recebeu o exército na porta dele para levar ele. É isso. É o direito penal do inimigo. A depender de quem seja, nós vamos construir o processo, uma nova ordem processual, uma nova regra processual para atingir o objetivo que é incriminar. A verdade é essa, né? Só para o pessoal de casa poder entender essa expressão, o que o Renato disse, alguns países como os Estados Unidos, eles têm um direito penal que é normal para todo mundo e tem o que o Renato chama de o direito penal do inimigo. Nos Estados Unidos eles usam um rito diferenciado, por exemplo, para o terrorismo. Então, se a pessoa estiver sendo acusada de terrorismo, ele tem um processo, tem um procedimento para ele, e o outro que comete furto, mesmo assassinato, enfim, qualquer coisa que não seja, então ele tem um processo normal. No Brasil nós não temos isso. Mas foi adotado um rito diferente que se equipara ao direito processo, o processo penal do inimigo. Porque eu adotei um rito para determinado réu que não existe no nosso ordenamento. Mas isso foi aceito pelo judiciário. Mesmo não tendo tanto conhecimento de direito, mas para mim, quando aconteceu isso que vocês falaram, né, a sensação que eu tinha era assim, a Dilma então não tem o direito de escolher o ministro dela, né? Parecia isso, a Dilma não tem o direito de escolher o ministro dela. Isso é absurdo. Mas o pior é que fizeram com o Temer a mesma coisa. Né? Eu falei isso aqui. Aí isso vira uma prática. Né? Isso vira uma prática legal. Aquela moça, a filha do Roberto Jefferson. A filha do Roberto Jefferson, que ela não foi nomeada, uma filha do Roberto Jefferson. Ela não chegou a ser nomeada. Cristiane Brasil. E eu, sinceramente, acho que ela como ministra seria uma péssima ministra. Tá?
porém não tinha nada de legal na sua nomeação. Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre a questão do antipetismo, entramos na questão também do lawfare, e o Marco vai comentar um pouquinho agora dessa questão envolvendo o Lula. Tá? Vou passar a palavra para ele. Acho que para fechar, né, Roberto, esse ciclo todo que a gente começou lá em 2002, né, e a gente está conseguindo fazer uma história, né, contar uma história de 16 anos, muito assim rapidamente, né. Depois, em 2016, quando você tem a saída da presidente Dilma, né, naquela condição, né, ainda tinha um último elemento, que era o maior e o mais sério a ser tratado, que era o que fazer com o Lula. O que fazer com o Lula? Né? Porque uma vez que o processo todo tinha sido feito para tirar o PT do poder, no voto direto na democracia não consegue. Aí inventam uma forma de arrancar a Dilma. Colocam lá o Temer e o Temer começa a fazer aquela série de medidas impopulares contra o trabalhador, contra a população. E houve aí sim um clamor popular pela volta do Lula. A gente não pode esquecer o seguinte, que em 2016, logo que a Dilma saiu, não se falava em Lula candidato, né, Renato? Não se falava. O Lula estava quieto no canto dele, de vez em quando dava uma entrevista, aparecia uma... Não se falava no Lula. Lula estava lá respondendo o processo dele e acabou não se falando mais nisso. Só que com a saída da Dilma do jeito que se deu, a sociedade começou a cobrar. Não, mas não dá, não dá. E aí, o nome do Lula voltou ao círculo político. O nome do Lula começou a ficar mais forte. E aí essas forças, Alberto, que remaram, né, e construíram essa narrativa, construíram essa série de coisas para tomar o poder novamente, de forma ilegítima, né? Como é que eles vão fazer? Não pode deixar o Lula, se nós fizermos tudo isso. Faz sentido, né? Então nós movimentamos tudo isso, vamos deixar esse cara de novo ser presidente da República? Ele não pode. E aí você teve a nova onda, né, capitaneada pelos procuradores da Lava Jato, capitaneada pelo Sérgio Moro. Aí você teve essa nova onda, porque assim, temos que aniquilar o Lula. Temos que aniquilar o Lula. E aí você teve uma outra face do lawfare. Porque você já tinha alguns depoimentos, como por exemplo o do Léo Pinheiro. Ele já tinha dado o depoimento dele. E o depoimento dele absolvia o Lula. Né? O Léo Pinheiro foi chamado de novo, uma outra negociação, ele voltou no processo e mudou totalmente o depoimento. Ele disse aquilo que se queria que ele dissesse, né? Que até hoje não tem prova daquilo lá. Mas ele disse aquilo que queriam que ele dissesse. Aliás, assim, puxando um ganchinho aí, delações sem provas, isso é um problema, não é? É um problema que parece que agora o Supremo começou a resolver, né? Porque agora algumas decisões apontam, depois do estrago feito, algumas decisões do Supremo apontam para, olha... Só a delação não é o suficiente. Quando eu falo de agora, é agora mesmo, porque foi as vésperas do Toffoli assumir a presidência, é que ele, numa outra decisão de turma no Supremo, eles decidiram o seguinte, olha, só a delação não serve para condenar ninguém. Vai ter um cara preso que tinha 50% da preferência nunca serviu. A só delação nunca serviu. Ela por si já não só tinha a exigência da delação ter uma prova material que é comprovada? Sim, já não tinha essa exigência? A exigência é legal. Mas agora, para que a regra que fizeram para condenar o Lula não passasse a ser regra para todos os demais, aí volta o STF e só isso não vale. Valeu pro Lula, né? Mas, popularmente falando, valeu pro Lula. Mas agora não vale mais, tem que ter a lei da delação. De novo, o direito penal do inimigo. Direito penal do inimigo. Você vê como... tá. Abriu-se um espaço no direito penal para dizer assim, olha, pro Lula só delação. Depois que condenar o Lula, não, agora a delação é mais provas. Aí a delação é só parte do processo do conjunto de provas. Né? Aí você tem uma sentença de primeira instância do juiz Sérgio Moro, gigantesca, totalmente atípica, não se faz uma sentença daquele tamanho, porque é desnecessário. Vamos ser sinceros, é desnecessário aquilo. Ele gasta uma parte da sentença se defendendo. Repito, eu nunca tinha visto aquilo. Nunca tinha visto aquilo. Tá? Um juiz, numa sentença, se defender. Só para quem
está nos vendo e entender, uma sentença judicial ela tem um formato, ela tem uma série de requisitos técnicos. Em nenhum lugar está dizendo que o juiz pode se defender. Numa sentença, basicamente você narra os fatos, você fundamenta e você decide. Então você fala, olha, no processo aconteceu isso, isso, isso e isso, olha, com base na lei isso, tal que é a fundamentação, e depois o juiz fala assim, decido. E aí dá a sentença. E decide. É isso. Mas ele gastou um tempo atacando os advogados do Lula, se defendendo. Se defendendo do fato que nós falamos anteriormente de ter fornecido as gravações legais e coisas, das atitudes. Você chegou a ler o processo do Lula? Eu li. Leu? Li. E li essa sentença mais de uma vez. E aí quando você leu, isso é uma pergunta agora, eu estou perguntando como leigo no direito. Tem alguma prova material ali naquele processo contra o Lula, na sua opinião? Não, há uma prova material a favor do Lula e não contra o Lula. Tá. Porque, só para todo mundo entender, o Lula ele foi denunciado porque, enquanto presidente da República, ele teria beneficiado uma empresa com 2 contratos da Petrobras e, em decorrência desses 2 contratos, a empresa teria dado a ele o apartamento do Guarujá junto com a reforma. É isso. É isso. É isso que consta da denúncia. É isso que o Ministério Público diz que o Lula fez. Usou da função dele de presidente para favorecer uma empresa num contrato público, não é? E em decorrência disso a empresa pagou para ele, não em espécie, mas deu o apartamento para ele. É isso. É disso que ele tinha que se defender. Aí você tem, dentro da lógica do processo penal do inimigo, vira uma loucura o processo. Ele vai incluindo teses. Chega no final, não há prova disso que o Ministério Público disse que tinha acontecido. Os advogados do Lula então fazem a seguinte pergunta para o juiz Sérgio Moro. Juiz, em que momento da sua sentença você deixa claro que o apartamento foi em decorrência desses 2 contratos? Vem o juiz Sérgio Moro e fala o seguinte, este juízo nunca disse que o apartamento, o triplex, tal, foi entregue ao presidente em decorrência do contrato tal e do contrato tal da Petrobras. Então o que existe de prova é que o Lula nunca recebeu aquele apartamento em decorrência dos contratos. É isso que está provado. Eu assisti um vídeo, eu vou comentar aqui, de uma advogada que é da Universidade Federal de Pernambuco, que é a doutora Liane Cirne Lins. Ela tem alguns vídeos desconstruindo esse processo contra o Lula. E inclusive ela tem uma live comentando desse triplex, né, que segundo os comentários dela nem teve eles falam que teve uma reforma no triplex, não existiu isso. Que teve lá uma reforma de um elevador, etc, etc. E ela contesta isso, ela afirma inclusive, ela usa esse termo técnico, não havia habite-se para poder atribuir esse triplex ao Lula. Para você faz sentido isso que essa professora comentou? O habite, na verdade, é a autorização que o município dá para que você possa ocupar o imóvel, né? Segundo ela, não existia nem isso. Mas me parece que a questão é mais grave anterior a isso, porque quando você fala, olha, o apartamento é dele, então tá. Então, qual é a prova de que documentalmente não existe prova? Isso nunca foi passado para o Lula, aquele apartamento nunca foi dele. Então tá bom. Ele fez uso do apartamento? Não. Ele pelo menos ficou um dia no apartamento? Não. Quando que ele foi lá? Ele foi um dia e visitou o apartamento, e ele não nega que foi. Ele diz, não, o apartamento foi oferecido para mim. Eu fui lá, mas não me servia. Então eu não quis adquirir o apartamento. Ele não nega isso. E quando, assim, só para... É uma pergunta que me fazem muito, contestam muito nos comentários. Dizem que o Lula, ele foi condenado, na verdade, por esconder patrimônio. É um outro termo que eles usam. Ocultação de patrimônio. Falam muito isso. Isso faz sentido? Então, mas faria sentido se tivesse na denúncia. Não, se tivesse na denúncia. Segundo, se tivesse todos os outros meios, porque atribuir o imóvel, e aí é isso que o doutor estava explicando anteriormente, ele não está lá formalmente, que é o que deve estar, para ser proprietário você tem que estar lá, a escritura tem que estar registrado, tudo. Mas vamos supor que houvesse uma ocultação.
aquele apartamento serviria para quê se ele não passou um dia lá? Não usufruiu daquele local. Ele não tomou posse. Né? Porque você pode não ser proprietário, mas pode ser o possuidor, pelo menos. Sim. Então, olha, não, ele não tem propriedade, mas ele é o possuidor. Ele estava lá. Não, ele nunca fez um ato inerente à propriedade, nunca fez um ato inerente ao possuidor. Sabe? A figura do proprietário, a figura do possuidor. Então, na verdade, essa ocultação é porque, como o Janari estava dizendo anteriormente, né? Precisa justificar as aberrações do processo. E como você não tem a figura do possuidor, você não tem a figura do proprietário, é ocultação, aí qualquer coisa é ocultação, mas aí nós estamos levando para um caminho que então, tudo agora pode ser ocultação. Né? Fica vago. Não podemos esquecer, repito, a denúncia do Ministério Público, os crimes imputados a ele eram de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Uhum. A corrupção passiva, se tivesse ficado comprovado que ele facilitou o contrato da Petrobras de forma ilegal. Uhum. E a lavagem de dinheiro por ter recebido determinado bem, né, sem que tenha feito a declaração disso. Né? Então aí você pega e lava o dinheiro, ou seja, eu tenho um apartamento, mas o dinheiro que veio para esse apartamento é decorrente de uma ação ilícita, por isso que eu lavo o dinheiro. Uhum. Né? Esse é um apelido, né, de lavagem de dinheiro. Eu transformo em ilegal algo que é ilegal. Né? Uhum. E isso isso vem da época de Al Capone, né? É aquela coisa de o dinheiro era ilícito da bebida e ele montava lavanderias para poder, né? Uhum. Então, não houve isso. Tá, não houve. Então, todo o resto é invencionice. Todo o resto é invencionice. Para quem está nos ouvindo poder entender, se você é processado porque você pegou um lápis, você não pode ser condenado porque você estava com uma colher no bolso. Ah, entendi. Não, peraí, eu estou te acusando de roubar um lápis. É isso. Aí eu tô com uma colher no bolso. Olha, não, o lápis de fato eu não achei. Mas como você está com essa colher e você não consegue mostrar de onde você trouxe essa colher, então você está condenado. Foi isso que aconteceu com o Lula. Entendi. Né? E deixa eu lhe perguntar, isso teve alguma consequência na comunidade jurídica, na comunidade jurídica, nas universidades? Esse caso está sendo estudado pelos professores de direito? Está tendo algum tipo de unanimidade no pensamento? Existe algum consenso? Qual é o impacto disso na comunidade acadêmica jurídica? A partir desse momento, a partir da sentença de primeira instância, a comunidade jurídica, eu não posso dizer que é unânime, porque tem umas Janaína da vida, que são, apesar de ser professor universitário, mas não tem o meu respeito como colega de profissão, isso não é problema nenhum dizer publicamente, eu não a respeito como minha colega de profissão. A comunidade jurídica que pensa no processo, independentemente de ser favorável ou não ao PT, a comunidade jurídica, ela não podemos dizer que é unânime, porque tem essas figuras, né, nefastas no meio da comunidade. Mas os pensadores do direito, não só no Brasil, mas fora do Brasil, eles não têm dúvida. Eles não têm dúvida que Lula não poderia estar preso de forma nenhuma. Aliás, ele não poderia ter sido condenado, quanto mais estar preso. Entendi. Que é um outro episódio também, Roberto, que a gente não pode esquecer o seguinte, que depois dessa condenação de primeira instância, o Tribunal Regional Federal acelerou todo o processo, deixou mais de 170 processos para trás. Sim, eu lembro disso. Acelerou tudo isso para poder fazer o julgamento em segunda instância do Lula, porque existia uma agenda eleitoral e o tribunal admitiu que antecipou por conta da agenda eleitoral. A justificativa do tribunal é que nós não podemos fazer com que essa decisão caia dentro de um processo eleitoral, senão a gente pode prejudicar o processo. Mas que raio de justificativa é essa? Então, eu antecipo tudo, eu passo o processo do Lula antes de todos os 175 ou 173, eu deixo aquelas pessoas na fila esperando, faço o julgamento com a justificativa de que se eu não fizer aquilo, eu vou prejudicar o processo eleitoral. Pelo andamento do Tribunal Regional Federal, talvez o Lula não tivesse sido julgado nem até agora. Mas eu queria só voltar nessa questão
posicionamento do mundo acadêmico e tal, eu acho que há um perigo maior é a omissão de alguns colegas, por conta da disputa eleitoral. Sim. Porque assim, talvez as pessoas estão assistindo, mas são dois advogados militantes do PT. Mas nós conhecemos diversos colegas que não votam no PT. Perfeito. Não votam no PT, mas ele não pode abrir mão do direito. Então assim, um colega advogado que abre mão do direito, do devido processo legal, para fazer a disputa eleitoral, ele comete um erro gravíssimo, porque é um erro que você está brincando com algo que é seríssimo, que pode virar uma regra para as demais gerações, sabe? Assim, nós estamos brincando com coisa séria. Eles estão brincando com coisa séria. Então eu acho que essa omissão de parte do mundo acadêmico, por conta do seu posicionamento político, preferência partidária, essa é a pior besteira, né? Porque eu não quero que eu quero vencer o meu inimigo, meu adversário político, mas não quero que ele seja condenado injustamente. Essa é a diferença. Você não pode querer a condenação do outro injustamente. E, infelizmente, a gente está vendo, você pega uma Janaína da vida, né? Você percebe que a disputa ela é política, mesmo que você pegue tudo aquilo que você aprendeu e desmonte, ou seja, desconfigure tudo aqui para poder atingir o objetivo que é apenas derrotar seu inimigo, que é fazer também o direito processual, o direito penal do inimigo. Né? Então eu acho que essa omissão de parte do mundo acadêmico, eu acho que é a coisa mais grave, porque isso, consequentemente, nos livros, isso traz referência nos livros futuros, né? Nas doutrinas futuras. Né? Como é que você bota isso no livro agora, doutor? E pegar um caso, uma jurisprudência. Olha, vamos discutir daqui a 50 anos, a 100 anos, o mundo acadêmico está discutindo que não teve um presidente. Sabe, como é que você conta isso na história depois, né? Essas loucuras jurídicas que se fazem? Então, eu acho muito preocupante essa omissão. Tem um promotor de justiça aposentado, que é professor de direito penal, né, e processual penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que chama Afrânio da Silva Jardim. Né? O pessoal já ele é bastante conhecido nas redes sociais. Tá? E o professor Afrânio ele fez um desabafo nas redes sociais dizendo o seguinte: como é que eu entro na sala de aula, como é que eu explico isso para o meu aluno a partir de hoje? E ele é um cara sério, né? É oriundo do Ministério Público. Quando você vê um professor antigo de academia dizendo como é que eu falo isso para o meu aluno, isso é de uma tristeza, do ponto de vista dos profissionais, isso é de uma tristeza, né? Porque ele está dizendo o seguinte: tudo que eu fiz até hoje, jogaram no lixo. Jogaram no lixo tudo que eu fiz até hoje. Né? Então não há justificativa. E isso abre uma possibilidade para uma arbitrariedade jurídica que pode ir para qualquer caminho, não é? Tanto que existe um juiz que faz parte de uma associação de juízes da democracia e tal, que é o Rubens Casara. Ele tem um livro que ele fala sobre a pós-democracia e a gestão dessas pessoas, né, que não se enquadram nessa questão da pós-democracia. E o Rubens Casara ele fala justamente, por que ele chama de pós-democracia? Porque ele fala assim, nós não estamos no estado de exceção mais. O estado de exceção é quando eu tenho um sistema e por alguma razão eu pratico um ou outro ato fora disso. E eu justifico, então é um estado de exceção. Ele fala, não, nós não estamos mais. A gente está vivendo hoje um estado pós-democrático. Ele chama as pessoas de indesejáveis. Ele fala assim, é a gestão dos indesejáveis. Nós temos uma parte da sociedade que é indesejável ao sistema. Então nós estamos numa pós-democracia. Esquece, o Estado Democrático de Direito desapareceu. Nesse episódio todo, desapareceu. E a pá de cal foi a decisão do Supremo, dizendo o seguinte, o Lula tem que ser preso com a decisão em segunda instância. Naquele julgamento, né, com aquelas falas que a gente que é da comunidade, a gente que é da área jurídica, né, tinha o voto da ministra Rosa Weber, quando ela estava justificando, sinceramente, Alberto, era coisa que a gente assiste assim e fica pensando o seguinte, eu vou mudar de profissão, isso aqui não é possível continuar. Essa senhora não vai concluir isso que ela está dizendo. Porque a gente falou daqui da teoria do domínio do fato que é nazista, a teoria da supremacia do plenário, da supremacia, não do plenário, mas existe um outro nome lá que basicamente significa o seguinte, eu penso contra, mas
como quem me antecedeu votou desse jeito, eu sigo a votação dele. Não é plenário que usa, existe uma outra expressão, que também foi criada durante o nazismo. Porque o nazismo, ele em vez de comandar todo mundo, ele tinha um representante dele nos tribunais. É o que votava primeiro. A hora que ele votasse, ele estava dando o tom. E ninguém podia sair daquilo. Quando a Rosa Weber fala o seguinte, eu não concordo, sempre me posicionei contrário à prisão em segunda instância. Mas vou acompanhar os pares, princípio da maioria. Princípio da maioria. Princípio da maioria. Eu falo assim, mas como os meus pares estão votando, então eu voto com a maioria. Mas naquele momento não existia maioria. Se ela votasse contra, a maioria seria o voto dela. Ela entendeu que o outro era a maioria e votou a favor. É interessante porque na filosofia você acompanhar a maioria é uma forma de raciocínio falacioso, é uma falácia. É um erro de pensamento lógico, né? Dentro da filosofia, né? E de repente se encaixa com o que você está falando. Então, um dos votos mais interessantes que eu vi até hoje foi do ministro Celso de Mello, num processo qualquer, onde ele foi o voto vencido e ele fez toda uma defesa da importância do voto divergente. Então veja, o mesmo Supremo que já deu demonstrações de independência e de correção e de retidão de postura, é o Supremo que disse o seguinte, foi condenado em segunda instância, vai preso. Não, mas peraí, até hoje existia a possibilidade de ser preso, em situações específicas, né? Se oferecer risco à sociedade, enfim, a lei dá alguns critérios. Se transformou em regra automática. Condenou em segunda instância, está preso. O que se faz com o que está previsto na Constituição? Então, só que somente o Lula está nessa situação, né? Somente o Lula. Outros condenados em segunda instância não foram presos desse jeito.